Olá pessoal, tudo bem? Sem os ricos, sem os milionários, sem os bilionários não existiriam empregos? Essa é a maior mentira que contaram para vocês. E nesse vídeo você vai saber por quê. Fique aí. Antes, olha só o que essa menina falou aí no debate com o Jones Manuel. O pobre só tem dinheiro pra pagar alimentação porque o rico proporcionou emprego pra ele. Não, Claro Thaís, que é, pelo cara. amor O cara de ficou rico Deus. como? O dinheiro caiu do céu, Não, maná? depende. Ele Vamos- construiu algo, ele construiu riqueza. Depende, vamos Tirando dar- os herdeiros, que eu adoraria ser também. Não, mas a não maioria dos ricos são herdeiros, Thaís. Não, Vamos Mas dar... herdeiro de alguém Vamos- que construiu algo. Vamos dar um que exemplo gera pra você. riqueza dentro O João, do país. o João Amoedo, ele é rico. Por Ele... que rico é monstro Vamos pra lá, ti, vamos lá. Jonas? Não, eu não trabalho com categoria moral não, Thaís. Deixa eu dar um cara? exemplo pra você de rico. O João Amoedo, ele tem mais de 200 milhões de patrimônio. Sabe o que é que ele constrói? Absolutamente nada. Ele tem Beleza. aplicações financeiras, só um momento. Ele tem aplicações financeiras rendendo na maior taxa de juros do mundo há mais de 30 anos. Ele não produziu um emprego no Brasil. Bom, gente, assim, isso é falso, tá? Reflete uma visão burguesa da sociedade, aonde eles tentam colocar na cabeça das pessoas que, se não fossem os ricos, se não fossem os milionários, se não fossem os bilionários, as pessoas não teriam empregos e elas não teriam nem o que comer. Isso é mentira. Mentira. E o mais engraçado é que eu gravei um vídeo, foi semana passada, falando sobre a teoria do valor do trabalho, que é de Adam Smith e depois é aprimorado por Marx. Por quê? Porque é o trabalho que gera riqueza. É o trabalho, não é o capitalista. O capitalista ele é apenas um gestor. E pior, essa gestão ela não precisa ser feita por um capitalista. Ela pode ser feita de múltiplas formas. Você tem, como eu falei, você tem as cooperativas. Cooperativa não tem proprietário. Você tem uma gestão, você tem uma chapa que pode ser eleita, ou por decisão dos trabalhadores você pode escolher uma diretoria. Ou seja, você não precisa de um capitalista para poder ter empresas e, muito menos, a geração de riqueza ela se dá por causa do capitalismo, ela se dá por causa do trabalho. Adam Smith já provou isso há 2 séculos atrás. Sabe, nós estamos no século XXI e tem gente que não entendeu que é o trabalho que gera riqueza. O trabalho... E, veja, presta atenção. Tanto é que no Brasil nós temos hoje em torno de 12 milhões de microempreendedores individuais. Destes, 99,1% não tem nenhum funcionário. A renda média deles é em torno de R$ 4.500 a R$ 5.000 por mês. 0,9% tem um funcionário. A média deles é de 5.700 a no máximo R$ 6.000 por mês. Ou seja, é salário de trabalhador. Justamente o que cria a possibilidade de alguém ser multimilionário, bilionário, é que quanto maior for uma empresa, uma multinacional, uma transnacional, quanto maior é essa empresa e quanto maior for as especialidades de funções e a quantificações de funcionários especializados para atuar, e isso aí eu estou repetindo do outro vídeo, maior é a lucratividade da empresa, só que a empresa ela não distribui o lucro que só pode ser construído de forma coletiva através do trabalho de todos, não é distribuído da mesma proporção aos trabalhadores. Há uma apropriação por parte do capitalista da maior fatia, devolvendo ao trabalhador apenas um salário, muitas vezes um salário ruim, né? É bem verdade sim, que para se ter empregos que se remunera melhor, necessita-se da qualificação desse tipo de emprego. Por isso que é importante uma política industrial. Por quê? Porque quando você vai trabalhar, por exemplo, no comércio, não tem muito o que fazer. O trabalho é simples, ele não requer muita sofisticação no trabalho. Quando você tem um país que tem uma política industrial forte, você vai necessitar de determinados tipos de mãos de obras especializadas que vão pressionar para cima o salário. Veja bem, no capitalismo, o Estado ele é capitalista. Vamos trazer para o nosso exemplo do Brasil. Se você for ver a nossa Constituição, no artigo 173, o Estado ele é proibido, mesmo que podendo, de criar empresas, a não ser, exceção, em caso de imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Por que isso é feito? Porque a ideia no capitalismo é que seja jogado para a burguesia a ideia de criar empresas e fazer a gestão
e oportunizar mercado de trabalho. Trazendo também uma outra lógica, uma lógica socialista, você pode pegar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o caso da Iugoslávia, onde diversas empresas concorriam entre si e nenhuma tinha proprietário. As empresas elas eram construídas, a gestão das empresas era entregue aos trabalhadores, aonde você tinha chapas que eram eleitas, ou assembleias de trabalhadores definiam as diretorias, e os trabalhadores eles tinham tomadas de decisões nas empresas, definindo a alocação de recursos, definindo capital de reinvestimento nas empresas, construções de filiais, melhorias das condições de trabalho e de salário dos trabalhadores, ou seja, enquanto que no capitalismo, muitas vezes, você tem um problema que é o qual as empresas, muitas vezes, elas atuam no limite, aonde a única margem que elas têm para reduzir custos é justamente depreciando a força da mão de obra. Ou seja, pagando salários ruins, pagando maus salários. Por isso que a média salarial muitas vezes ela é baixa. Então, pagando salários ruins que muitas vezes a empresa consegue tirar um lucro para poder ter competitividade com outras empresas capitalistas. No capitalismo, estamos falando. Porque outros custos muitas vezes já estão atuando no limite. No socialismo é o oposto. No socialismo, por exemplo, as empresas elas têm o viés de se autofinanciar e distribuir o excedente de lucro aos trabalhadores. Ou seja, a ideia de que o trabalhador... essa é a pegada. É tentar vender para as pessoas de que você tem que se contentar com um trabalho ruim, com um trabalho mal pago, que não dá conta de vencer as suas contas. E você tem que agradecer e dar a mão aos céus, porque se não fosse os burgueses, você nem aquilo teria. Isso é mentira. Primeiro que, outra coisa também que é importante falar, no capitalismo é necessário que haja uma margem, nem que seja uma margem mínima, mas tem que haver uma margem de desemprego. Por quê? Porque se não há desemprego, o custo da mão de obra ela fica muito cara. O que vai fazer reduzir a margem de lucro e a margem de competitividade das empresas. Enquanto que no socialismo é pleno emprego. Não existe pessoas desempregadas. Nenhuma pessoa tem sequer o direito de estar desempregado. Todo mundo é obrigado a trabalhar. Porque a lógica é completamente outra. Veja, o que reflete a fala dessa menina é uma fala completamente alienada, com uma completa ausência de consciência de classe, e uma ausência, inclusive, de outros possíveis modelos de sociedade que ela não consegue sequer imaginar. Ela toma este modelo, o pior de tudo é que mesmo dentro do modelo capitalista, existem vários teóricos que fazem a crítica a este modelo que nós estamos vivendo nos últimos 40 anos, que é o modelo neoliberal. Porque dos anos 30 aos anos 80, mesmo no Brasil e em outros países do mundo capitalista, se tinha a ideia de que a empresa ela não só podia, como devia remunerar melhor seus trabalhadores. Por isso que você tinha muitas vezes um pai de família que ele conseguia sustentar a casa, conseguia sustentar os filhos da boa educação, sendo só uma pessoa trabalhando. Hoje você tem um homem e a mulher trabalhando para juntar a renda, e os dois juntando a renda não conseguem vencer as contas. Por quê? Porque este modelo neoliberal, ele parte de uma perspectiva de que não tem que ter compromisso nenhum com a classe trabalhadora, que a função da empresa é maximizar o lucro dos sócios e dos acionistas. E os trabalhadores? O trabalhador que se vire. Dentro da lógica tosca deles, para não deixar passar isso aqui, eles ainda queriam aproveitar para fazer um react, eles pensam da seguinte forma: ora, se haveria as empresas maximizando o lucro só para os sócios e para os acionistas e o trabalhador que se exploda, esse lucro excedente faria com que eles criassem novas empresas. Então haveria novas oportunidades de trabalho, fazendo com que haveria uma maior distribuição da oferta de trabalho e levaria, em tese, a melhoria das condições do trabalho dos trabalhadores. Isso não aconteceu por uma razão óbvia. O que esses caras fizeram foi pegar esse dinheiro e colocar em investimentos do sistema financeiro e ganhar através do rentismo, que é o que a gente vê acontecer até hoje. Por isso que a situação das pessoas ficou pior, ficou mais difícil, né? Da classe trabalhadora ficou mais difícil, e infelizmente, diante de toda essa dificuldade,
que eu não diria que é só no Brasil, é no Ocidente inteiro, levou a esses movimentos de extrema direita ao poder, porque as pessoas estão tentando entender o que aconteceu. E a crítica que a direita faz é a crítica completamente errada. Eles batem em fantasmas, eles batem né, e não traz o debate que é o debate econômico, que é o caminho errado que o Ocidente inteiro tomou a partir dos anos 80, no Brasil especialmente a partir dos anos 90, com a teoria neoliberal, que jogou o Ocidente no fundo do poço, né? Então, apenas para a gente fazer uma reflexão rápida, né? O vídeo de hoje seria sobre isso. E antes que digam, porque tem muitas estatais no Brasil. E, gente, o Brasil... Até acho que eu tenho os dados aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho os dados aqui. Tem aqui. O Brasil tem 690 estatais. 46 dessas estatais são federais e 160 são 160 são subsidiárias. E o restante são estaduais e municipais, tipo companhia de água, coisas desse tipo. Estados Unidos, que a direita, né, entende como um modelo, tem mais de 7 mil estatais. A Alemanha tem mais de 15 mil estatais. A China tem mais de 150 mil estatais. Funcionalismo público no Brasil é muito... Gente, o Brasil está abaixo da média da OCDE. Hoje no Brasil a gente tem 12,5% da força de trabalho no funcionalismo público. A maioria ganha salário ruim, né? Assim como eu. Né? É menos de 1%, que é aquela casta da elite lá, que é uma vergonha que... vamos deixar para comentar em outro momento. Vamos lá, a China tem mais de 30% da sua força de trabalho no funcionalismo público. Isso reflete mais de 230 milhões de funcionários públicos. A Noruega, 29%. A Suécia, 28%. A França, 21%. O Reino Unido, 17%. Estados Unidos, 15%. 24 milhões de pessoas. A Alemanha, 13%. O Brasil, 12,5%, que dá algo em torno de 12 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil não tem uma política... Ou seja, o Brasil, ao contrário do que os liberais dizem, não tem estatais nem perto, que chegue perto dos países da OCDE, não tem um funcionalismo público grande. Então essa história de que tem que enxugar a máquina, isso é um discurso assim, vazio, tosco, não resolve nem reflete os problemas do Brasil. E quiçá também, que o Brasil, tem gente que, tem um setor da classe média que acha que todo o problema do Brasil é corrupção. Isso também assim, é uma coisa assim, completamente absurda. O Brasil, ele está lá na metade da tabela. Se você pegar os índices dos países, né, de corrupção, você vai ver que o Brasil está lá na metade. Ou seja, não está bem, mas também não é dos piores. Eu, particularmente, já achei que o problema do Brasil é um país tão rico em recursos naturais, que é a corrupção que faz com que o país seja pobre. Falso. Isso é falso, tá? Isso é falso. Eu também já acreditei nisso. E a gente vai estudando, a gente vê que isso é falso, isso é mentira. O Brasil precisa de uma política industrial. O neoliberalismo desindustrializou o Brasil. O Brasil exporta commodities para importar produtos de tecnologia. É isso que é a causa do nosso subdesenvolvimento. Se você pegar os Estados Unidos estava em 28º colocado no índice de países menos corruptos, ou mais corruptos, como quiser. Ou seja, existem 27 países que em tese são muito mais honestos que os Estados Unidos, todavia são mais pobres que os Estados Unidos. Ou seja, essa ideia de que corrupção e prosperidade caminham juntos, elas não são verdade. Aliás, os Estados Unidos é um país extremamente corrupto. Por quê? Porque só está em 28º porque a corrupção legalizada não conta. Por exemplo, 49% dos congressistas americanos, eles saem do mandato já com um cargo de CEO para as empresas que eles trabalharam, ajudaram a beneficiar essas empresas lobistas durante o seu mandato. Isso é corrupção pura. Ou seja, o que o Brasil precisa é de uma política industrial, de reindustrialização, levando em conta a luta de classes, porque, dada a divisão internacional do trabalho e dada também os problemas internos brasileiros, principalmente os países ricos não têm o menor interesse
de que países em desenvolvimento se tornem países desenvolvidos. Isso gera uma concorrência na divisão da riqueza. Ou seja, nenhum país rico quer que o Brasil se torne um país rico. Principalmente os Estados Unidos. Principalmente os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vê a América inteira como seu quintal. Os Estados Unidos não tem o menor interesse de que nenhum país faça frente a ele, ou que possa lá no futuro fazer frente. Por isso que um dos objetivos da Lava Jato não era o combate à corrupção. Aquilo ali foi só um verniz. A ideia é que o Brasil estava exportando empresas com infraestrutura, com tecnologia, para outros lugares da América Latina e também para a África. E isso estava incomodando, principalmente os Estados Unidos, estava incomodando a Europa, porque estava colocando o Brasil numa posição de ter uma perspectiva de no futuro ser um país desenvolvido. Então eles tinham um completo interesse em destruir todas as bases produtivas do Brasil, e a Lava Jato foi aquilo que eles encontraram como elemento para conseguir fazer isso. Tanto que arrebentaram com a Petrobras, privatizaram as subsidiárias. Hoje o Brasil não tem mais um controle sobre o processo produtivo, por exemplo, da questão do petróleo e da distribuição, como a gente tinha no passado. Então fica a reflexão, tá? Fica a reflexão, e fica a reflexão principalmente em relação a essa falácia de que, né, se não fossem os ricos, nossa, coitados dos trabalhadores, eles não teriam nem emprego. Isso é mentira. Perfeito? Um forte abraço e em outro momento a gente aprofunda mais essa questão.